Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a importância das relíquias dos santos. As relíquias que foram ali objetos sagrados, partes do corpo intacto, coisas que a igreja preserva da vida dos santos, que foram da vida deles, para que a gente pudesse hoje vivenciar também uma experiência de fé. E é claro que a igreja, na sua sabedoria, ela preserva tudo isso, cuida, zela, deixa aí na história para que a gente possa vivenciar, conhecer também, saber que, por exemplo, aqueles locais de oração, a forma simples que os santos viviam, na verdade ali mostram por que eles foram santos. Quando a gente vê aqueles lugares simples que eles dormiam, que não tinham ali a presença do luxo, nem das riquezas, que eles escolheram ter uma profundidade com o Senhor, um amor mais profundo, próximo, entregando a sua vida. Porque o que é que Deus ele quer de cada um de nós? Que a gente faça a vontade dele e que a gente possa ser esse instrumento de salvação. Então, o que os santos fizeram foi salvar almas para Deus, buscar ser pessoas boas. E quando a gente estuda aquelas histórias, vai naqueles locais sagrados, toca aqueles objetos sagrados, onde muitos fiéis vivem muitas experiências de alcançar graças, de receber também milagres pela sua fé, mas porque eles foram movidos pela história de alguém que caminhou com Deus, que teve intimidade com Deus e que hoje intercede. Então não é qualquer objeto, não é uma qualquer história, são pessoas que estiveram junto de Deus. E isso para nós é muito importante, principalmente para a história da igreja, porque a gente sabe que a igreja ela enfrenta muitas batalhas, enfrenta muitos períodos difíceis também no mundo, em diferentes países, e preservar isso é contar também a história da igreja de Cristo, que se mantém viva. Então, quando a gente vê a simplicidade da vida de um santo, a gente tem que se perguntar, será que eu estou caminhando nessa santidade também? Quando a gente começa a estudar o que eles fizeram, o tanto de oração que faziam, não era só trabalhos humanitários, mas também o tanto de oração que essas pessoas faziam aqui na terra. E isso foi uma grande graça de Deus. É por isso que é muito importante a gente estudar a história da igreja, mas não só com o olhar humano, mas principalmente com o olhar espiritual. Porque os santos fizeram, na verdade, isso. Eles tiveram ali um olhar espiritual para salvar almas. E hoje a igreja preserva corpos como de São Carlos Acutis, Santa Rita de Cássia, assim como alguns outros santos, parte do seu corpo, e objetos pessoais de oração, locais de oração, a vida ali simples, num quartinho simples de oração. E tudo aquilo deve trazer para cada um de nós uma reflexão, um aprendizado também como cristão e, sem dúvida, uma transformação também espiritual. Porque se aquele santo que não buscou riqueza, buscou somente servir a Deus, hoje está no céu, já mostra para cada um de nós que não é o luxo que salva, e nem muito menos a inteligência, mas a sabedoria, a vida ser um instrumento do Senhor, a vida entregue ao Senhor. Então, essa é a importância das relíquias. Quando a gente vai num local sagrado, quando a gente vê ali um objeto que está sendo preservado pela igreja, porque conta uma história de uma pessoa como eu e você, mas que escolheu ser diferente, porque escolheu ser um instrumento de Deus aqui na terra. Então, que nós possamos ser tocados também por cada história dos santos, por cada relíquia sagrada que tem na igreja, que aquilo possa transcender a nossa mente, no sentido de que a gente pode sim caminhar na santidade, a gente pode sim ser uma voz de Deus aqui no mundo. Então que nós possamos aprender a ter esse respeito, esse amor e também essa devoção. Então esses lugares são justamente para aumentar a nossa fé,
fortalecer a cada um de nós de que a santidade ela é a um passo da nossa frente, que é o passo da decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.